Se você parou de acompanhar o UFC depois que o Anderson Silva perdeu e agora quase 15 anos depois ouviu falar que vai ter o UFC Casa Branca, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. No dia 4 de julho de 2025, Donald Trump e Dana White anunciaram que haveria uma edição do UFC diretamente da Casa Branca. E no último sábado, durante a transmissão do UFC 326, conforme Dana White havia anunciado, seria naquela noite que o UFC finalmente revelaria o tão aguardado, tão misterioso e tão especulado card do UFC Casa Branca. Então, independente se você está completamente por fora do que está acontecendo no UFC e quer se inteirar dessa história de UFC Casa Branca, ou você está acompanhando dia a dia os noticiários, o Sexto Round, Laert Viana, essa galera toda, na história de hoje nós vamos ter todo o contexto por trás do UFC Casa Branca desde o 4 de julho do ano passado até agora, nesse segundo de 3 episódios da série aqui do canal sobre o UFC Casa Branca. E no episódio de hoje nós vamos falar também dos grandes protagonistas desse evento. Vamos ter uma análise luta a luta do card que foi anunciado de fato. Vamos falar sim da polêmica teoria da conspiração em cima da luta que caiu na sexta-feira, um dia antes do anúncio. Obviamente nós vamos falar de qual foi o grande erro do Dana White, presidente do UFC, nessa edição especial. Vamos falar também das lutas que faltaram, dos lutadores que estava todo mundo contando que iam estar nesse card. Card esse que, inclusive, absolutamente todo mundo na internet errou os palpites, mas a gente não errou de bobo não. Teve uma luta misteriosa que caiu um dia antes do anúncio do card e que supostamente poderia ser a tal luta principal, que não aconteceu. E por último, não menos importante, a gente vai olhar também o copo cheio e entender, afinal de contas, qual que foi o lado bom dessa história toda. Então seja bem-vindo ao episódio 2 dessa novela chamada UFC Casa Branca. Lembre-se que você também pode ser um patrocinador oficial do canal clicando aqui no botãozinho Seja Membro do lado de inscrever-se. Contribuindo com um valor mensal simbólico, vocês ajudam a fazer esse canal chegar aos 100 mil inscritos. Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e clicar em Seja Membro. Tamo junto. Tudo começou no dia 4 de julho de 2025, no dia da independência dos Estados Unidos, quando no aniversário do país, o presidente Donald Trump, após uma conversa com Dana White, presidente do UFC, anunciou que haveria então uma edição especial na Casa Branca no ano seguinte. Edição essa que originalmente se passaria no 4 de julho de 2026, mas que por motivos de agenda política do presidente acabou sendo adiantado para o mês de junho. E ele está agora confirmado para o 14 de junho de 2026. Afinal de contas, o presidente tem responsabilidades presidenciais que vão além dele e ele não poderia ficar por conta do UFC no dia do aniversário do país. Então ele adiantou o UFC para o aniversário dele. É isso mesmo, Donald Trump vai ter no aniversário de 80 anos dele uma edição do UFC na casa dele. Que loucura, né? E o que aconteceu imediatamente no dia 4 de julho do ano passado foi que duas figuraças do UFC se pronunciaram imediatamente no Twitter, dizendo que podiam contar com eles, que eles estariam lá marcando presença, Jon Jones e Conor McGregor. Jon Jones, que havia se aposentado há menos de 2 semanas no mês de junho, que antes de saber desse anúncio, né, que no ano seguinte haveria o UFC Casa Branca, tinha fugido 2 anos do Tom Aspinall até finalmente falar: galera, falou, tô indo embora, aposentei as chuteiras. E Conor McGregor, que após perder a trilogia para Dustin Poirier com aquela fratura feia na perna, nunca mais conseguiu organizar a vida dele para voltar a lutar, se envolveu num zilhão de polêmicas, foi condenado num caso bem desagradável, pulou fora da luta com Michael Chandler na Semana Internacional da Luta em 2024, faltando acho que uma semana pra luta porque quebrou o dedo mindinho do pé. Ficou bem chata a situação dele. E ele, que na tentativa de meio que se lançar pra presidência da Irlanda, pegou no 4 de julho e falou: contem comigo também que eu vou lutar. Então, lá em julho de 2025, quando este canal havia acabado de nascer, inclusive, o mundo do MMA estava de olhos abertos e atentos sobre a possível volta de Jon Jones e Conor McGregor, possivelmente na mesma noite. Em outras palavras, a gente tinha os dois maiores astros do esporte que estavam inclusive ambos aposentados e ambos demonstrando interesse em retornar para esse evento especial. Automaticamente os rumores começaram a circular dos possíveis cards do UFC Casa Branca, de quem seriam os oponentes de Conor McGregor e Jon Jones. Enquanto que de um lado os rumores mais fortes eram que McGregor ia lutar com Michael Chandler, que seria o oponente dele na Semana Internacional da Luta, quando ele pulou fora por causa do dedo mindinho do pé quebrado. Mas havia quem sonhasse também com McGregor lutando com Ilia Topuria, sucessor espiritual dele no MMA, enquanto que outros falavam em Islam Makhachev, mas lutando não com o Conor,
e sim com Ilia Topuria. Nessa luta que quase aconteceu em 2025, mas os astros não se alinharam e eles não se enfrentaram no ano passado, entre os lutadores número 1 e número 2 do mundo, respectivamente, Islam Makhachev e Ilia Topuria. Dois duplos campeões do UFC, Ilia Topuria campeão peso pena e peso leve, e Islam Makhachev campeão peso leve e peso meio médio, se enfrentariam numa suposta luta pelo cinturão peso meio médio, aonde o russo Islam Makhachev, o sucessor do Khabib Nurmagomedov que bateu no Conor, tentaria provar que ele é o maior lutador da geração dele, enquanto que Ilia Topuria tentaria o inédito triplo campeonato, buscando o cinturão na terceira categoria de peso se ele lutasse com o Islam. E do lado do Jon Jones a gente tinha duas grandes hipóteses. A primeira e mais óbvia hipótese seria ele lutar com o campeão peso pesado Tom Aspinall. Entretanto, a luta que o Jon Jones falou que era a luta que ele queria, e que ele ficou papo de 2 anos falando que era a luta que ele queria, era Alex Poatan no peso pesado. Então, basicamente, lá no ano passado, os rumores mais fortes eram que se o Conor voltasse, ele provavelmente lutaria com o Michael Chandler, porque se ele fosse com o Ilia Topuria, ele tomaria uma peia. Ilia Topuria tá invicto, tem 29 anos. O McGregor tá beirando os 40 já. Enquanto que do lado de Jon Jones, o Brasil e o mundo queriam acreditar que aconteceria a super luta de Jon Jones com Alex Poatan. E como o campeão indiscutível era o Tom Aspinall, porque o Jon Jones aposentou e o Aspinall foi instituído como campeão de verdade, foi especulado na época até a criação de um cinturão simbólico, o Gold Belt, o cinturão do Greatest of All Time, né, do maior de todos os tempos, do Bam Bam Bam. Ou seja, meus amigos, a gente está falando aqui de cinema. O que aconteceu durante todo o segundo semestre de 2025 foram incontáveis vídeos dos possíveis cards, de lutas vazadas, dos bastidores, das negociações. E o que todo mundo queria ver, independente de país, de nacionalidade, de torcida, eram boas lutas. Porque foi isso que o Dana White e o Donald Trump anunciaram para o mundo. Eles falaram, vai ser o maior card do UFC de todos os tempos. Vai ser incrível, vai ser inacreditável isso aqui. E muito provavelmente você já viu em algum lugar que as pessoas estão reclamando do card que foi anunciado. Então vamos entender agora de fato o que aconteceu que não foi tão legal. Entender um pouco do que está sendo o sensacionalismo dos canais de jornalismo esportivo e quais são as reclamações do público casual que não entende nada de UFC que estão sendo feitas na internet. Então vamos lá, nós temos aqui na tela agora os 3 grandes personagens do UFC Casa Branca, que são respectivamente 2 dos 3 maiores atletas do UFC em atividade e a maior estrela comercial que o UFC já teve. Caso você ainda não conheça ele, Ilia Topuria El Matador, nosso georgiano espanhol alemão, é a maior promessa da nova geração do MMA e é um cara que com apenas 29 anos de idade já é duplo campeão do UFC, nocauteando Alexander Volkanovski nos pesos pena, Charles do Bronx nos pesos leves e que tá doido pra bater de frente com Islam Makhachev no peso meio médio e virar triplo campeão do UFC, mas isso ainda não aconteceu. E ele tá invicto. Além disso, ele tá nocauteando todo mundo e a grande incógnita até o anúncio do UFC Casa Branca era se ele defenderia o cinturão dele no peso leve, categoria até 70 quilos, ou se ele subiria para os 77 quilos, categoria meio médio, para tentar o inédito triplo campeonato. O Ilia Topuria, inclusive, ia lutar no card de janeiro e defender o cinturão dele. Entretanto, ele recentemente se divorciou da esposa, se afastou do mundo das lutas ali no primeiro trimestre do ano, não conseguiu focar em treinar. E assim, o americano Justin Gaethje disputou o cinturão interino contra Paddy Pimblett. Naquela luta, inclusive, que o Casemiro falou na internet que ele assistiu os 2 caras se lambretando na porrada. Inclusive, eles serviram entretenimento nessa pancadaria de 25 minutos de duração. Foi bom isso aqui. Sendo assim, as 2 portas no caminho do Ilia Topuria, caso ele lutasse no UFC Casa Branca, seriam ou Justin Gaethje ou Islam Makhachev. A diferença é que se ele lutasse com o Justin Gaethje, ele estaria defendendo o cinturão dele, peso leve, e se ele subisse para os meio médios, ele estaria desafiando o campeão da categoria de cima pelo cinturão. Mas esses eram os 2 rumores por Ilia Topuria, se ele lutasse na Casa Branca. Enquanto isso, Alex Pereira, o Poatan, havia recentemente lambretado Magomed Ankalaev naquela luta maravilhosa. Foi bonito de ver aquilo ali no UFC 320. Se tornando assim novamente o campeão dos pesos meio pesados. Momento no qual ali no comecinho de outubro de 2025, o Poatan começou oficialmente a campanha dele para subir o peso pesado. Alex, you're looking great. Who do you want to fight next? Jon Jones, White House, chama. E ele que tinha moral sobrando com o UFC, que havia passado ali os últimos 2 anos da vida dele salvando o pescoço do Dana White, aceitando a luta em cima da hora, defendendo o cinturão 3 vezes em 2024, batendo todos os recordes, fazendo algo que nenhum campeão estava fazendo.
Foi aí que Poatan começou abertamente a fazer campanha, não apenas para lutar na Casa Branca, mas para lutar com Jon Jones na Casa Branca. E sim, lutar contra Jon Jones porque o então campeão Tom Aspinall havia tomado aquela dedada no olho do francês Ciryl Gane, e enquanto o Aspinall não resolver a questão da saúde dele, não estiver pronto para treinar e lutar de novo, não temos nem datas ainda de previsão da volta do Aspinall, não sabemos se ele vai voltar de fato. E por conta disso, as duas portas que estavam ali na frente do Poatan eram Jon Jones ou o próprio Ciryl Gane, que não sofreu nenhum tipo de punição, teve nenhum tipo de consequência pela dedada que ele deu no Tom Aspinall, e foi altamente cogitado para lutar contra o Poatan caso Jon Jones não desse certo. A grande questão aqui era se Tom Aspinall seria ou não destituído do cinturão peso pesado dele, porque coincidentemente ou não, apenas uma semana antes do anúncio do card do UFC Casa Branca, o Tom Aspinall assinou com Eddie Hearn, um promotor de boxe publicamente declarado rival do Dana White agora, e assinou pro Eddie Hearn virar o novo representante e empresário dele. Basicamente ele casou com o maior rival do Dana White e falou: Dana, se você quiser negociar minha próxima luta, agora você vai ter que falar com esse brother aqui que você detesta. Então, os rumores de que Tom Aspinall seria destituído e demitido do UFC eram fortes. Todos os canais de comunicação estavam falando dessa possibilidade, sim. Então, restava saber agora se a possível luta do Poatan na Casa Branca seria pelo cinturão interino do peso pesado ou cinturão indiscutível. Se Tom Aspinall fosse de Vasco, Poatan disputaria o cinturão indiscutível e poderia ser triplo campeão na Casa Branca. Se Tom Aspinall não fosse demitido, ele disputaria apenas o cinturão interino, porque o campeão ainda seria Tom Aspinall. Enquanto isso, nessa última semana de vésperas do anúncio da Casa Branca, Conor McGregor parecia até mais provável que Jon Jones pro card, e todo mundo sabia que ele estava em negociações sim para esse card. O próprio McGregor falou nos canais dele, no Instagram, no Twitter, que ele estava com uma luta acordada já, só que a gente não sabia se seria de fato contra o Michael Chandler ou algum dos outros dois rumores que estavam rolando por aí, que era Dustin Poirier 4 ou Nate Diaz 3. Dustin Poirier, que recentemente aposentou no ano passado, e Nate Diaz, que não luta há muitos anos já também. Parêntese, dessas três lutas, a mais provável era Michael Chandler, que inclusive tomou um atraso gigante na carreira dele, que ficou anos esperando o Conor voltar e o Conor não voltou. Tava com shape em dia, tava treinando, tava fazendo tudo direitinho. Enquanto que o Nate Diaz devia estar fumando maconha em casa todo dia, Dustin Poirier havia falado publicamente que ia tomar um monte de suco depois que aposentasse, porque ele finalmente não ia ter mais que fazer teste antidoping, ia poder treinar e meter um shape absurdo. Inclusive vazou a fofoca que ofereceram o Carlos Prates pro McGregor e ele fingiu que não ouviu. Então até o sábado à noite, o que todo mundo tava achando que podia acontecer de fato era McGregor e Chandler. Só que um outro rumor vinha do horizonte que fez muito sentido e continua fazendo muito sentido, que era o McGregor acabar não lutando no card na Casa Branca, mas lutar no mês seguinte, na Semana Internacional da Luta, possivelmente protagonizando o card, mas com um adversário que ainda não estava definido. Então, sem mais delongas, vamos falar agora do card que foi anunciado de fato, do futuro de Conor McGregor e da teoria da conspiração que tá rodando na internet da luta que foi cancelada na sexta-feira. O card anunciado pro UFC Freedom 250, Liberdade 250, por causa do aniversário dos Estados Unidos de 250 anos. É isso que a gente tá vendo aqui na tela agora, e eu já vou começar com os dois pés na porta aqui, afirmando que isso aqui foi um improviso absoluto de última hora, e vou explicar agora por quê. Luta principal, Ilia Topuria contra Justin Gaethje pelo cinturão indiscutível da categoria, para unificar o cinturão interino do Gaethje com o cinturão do Topuria. Luta co-principal, Alex Poatan contra Ciryl Gane pelo cinturão interino peso pesado, então o Tom Aspinall não foi destituído do cinturão. Dana White não levou pro coração e não demitiu o Aspinall porque ele assinou com o rival dele. Luta no peso galo, Sean O'Malley e Ayman Zahabi. Luta peso leve, Maurício Ruff da Fighting Nerds contra Michael Chandler. Luta no peso médio, esta merda aqui. E luta peso pena, Diego Lopes contra Steve Garcia. Já de cara, por motivos óbvios, que eu não vou nem me aprofundar muito, que grande parte do hate que esse card tá sofrendo na internet se deve ao fato de que a gente não vai ter os aposentados Jon Jones e Conor McGregor no card. E é isso aí, o fã casual ele não quer saber do contexto de nada, ele não tá nem aí que o Jon Jones e o Conor McGregor estão há 10 anos do auge deles. Na cabeça dele, se tivesse esses dois caras, estaria tudo perfeito. Entretanto, eu não vou passar pano pro UFC e pro Dana White, porque tem cagada aqui sim. Primeiramente, vamos focar na teoria da conspiração que tá rodando por aí, da luta que caiu na sexta-feira, um dia antes desse anúncio aqui. E
quando e se de fato Conor McGregor vai voltar. No exato momento em que eu estou aqui gravando a história de hoje, já se passaram um pouco mais de 72 horas desde que o UFC Casa Branca foi anunciado. E para a surpresa de absolutamente ninguém, Jon Jones e Dana White começaram a bater boca na internet. Jon Jones fazendo o habitual chilique dele no Twitter e no Instagram, e Dana White descascando Jon Jones nas conferências de imprensa. Eu tomei inclusive a liberdade de pegar alguns trechos disso que eu tô falando aqui agora e trazer para você assistir aqui bonitinho com legenda em português, para que você também tome as suas próprias conclusões. Jon Jones. No, it's not. Was Jon Ever, which I told you guys 100,000 times, was Jon Jones even remotely in my mind to fight at the White House. I wouldn't. First of all, I've told you why he wouldn't. I wouldn't do it. Apparently, he's been, doctors say he should have hip replacement. So. Okay. Add that on top of all the other reasons that I wouldn't. The Jon Jones thing is bullshit. Dito isso, o ponto é que alguém tá mentindo aqui. Não tem como as duas coisas coexistirem e serem verdades simultâneas. Porque a gente tem um Justin Gaethje falando ao vivo que ele não sabia que ele estava no evento principal da Casa Branca, que ele foi pego de surpresa no momento da transmissão. You didn't reveal the news when you came and sat with us earlier. We won't take offense, but No, I didn't know. I wasn't sure. no, you didn't know. I was not sure. Hold on, you're saying Listen, that when listen, they made the announcement, that was a surprise to you. That was 100% confirmation that I was the main event. I didn't know that. I didn't know who the co-main event, or if I was the co-main event, or who the other fight was at the time. I should have known something was up when they came in my ear. They said, ask Justin 2 questions. Don't talk about what's next for him. Don't talk about the next fight. Don't talk about the White House. I should have saw it coming. E a gente viu a cara dele de otário quando botaram a câmera nele e anunciaram que ia ter Gaethje e Topuria, e ele ficou tipo, o quê? E o Gaethje, que já é meio tapado, né, mas ele ficou mais tapado ainda na transmissão ao vivo. E no topo disso a gente tem um Dana White confirmando que ele não estava originalmente no card. Ele falou, até a sexta-feira, Justin Gaethje e Topuria não estavam, nenhum dos dois no card. Out of Spain today saying that it was going to be Ilia Topuria and Islam Makhachev, and that fight fell apart That's on not Friday. Well, Justin Gaethje also said like he was told Thursday he wasn't on the card, and then on Friday he was. That is true. So what happened with Islam, I guess? That's not true, I said. Sure. So It was never Islam versus Ilia. Topuria, yeah. So anyone who thinks Islam ducked this fight or anything like that, it's Yeah. all incorrect. I told you there were some weird circumstances. The reason that fight fell out, and it wasn't up on stage with Mick Hunter and Sean, it was that power slap that the fight fell apart that night. And then all the boys went back to the office and literally were there till 9 in the morning. And that's how Gaethje ended up on the card. And Topuria wasn't originally supposed to be on the card either, so he got the call too. E se esse debate de quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, fosse entre Jon Jones e qualquer outra pessoa do mundo, eu diria que o Jon Jones tá mentindo. Que essa historinha que ele criou, que ele tá se fazendo de vítima, coitadinho, nossa, que o UFC me jogou fora igual um produto descartável, fosse qualquer outra pessoa, eu descredibilizaria o Jon Jones. Mas a gente tá falando do Dana White. Dana White tem antecedentes de contar a versão dele e tentar fazer ela virar verdade. E na minha leitura dessa situação, tem duas coisas que complicaram o Dana White. A primeira, quando os matchmakers estão ali atrás durante a pesagem e um mostra o celular pro outro e ele fala, puta merda. Dá pra ver na boca do matchmaker ele falando, fuck John. Tá gravado, o mundo inteiro viu. E até daria pra defender o Dana White e falar assim, ah, mas a luta ia ser Topuria e Islam Makhachev. Só que ele também falou, e agora é o segundo ponto que pesa pro lado do Dana White, ele também falou que não apenas o Justin Gaethje não tava no card, falou que o Topuria também não tava no card. Falou com a cara reta. And Topuria wasn't originally supposed to be on the card either. Com a poker face, falou, e Topuria e Justin Gaethje, nenhum dos dois estavam no card. Ou seja, se um dos dois atletas que estavam carregando esse card nas costas, que era o Poatan e o Topuria, se o Topuria não tá no card, automaticamente o Alex Poatan está no card como evento principal. Se Alex Poatan está no card como evento principal, é óbvio que eles estavam negociando e tentando botar como plano A Jon Jones e Poatan para ter um americano no card principal, possivelmente vencendo o evento principal na Casa Branca. Então quando o matchmaker leva as mãos à testa e fala o nome do Jon Jones, fala John, é óbvio que na sexta-feira o Jon Jones não aceitou a oferta que eles fizeram e eles viram que tinha dado merda, que eles iam ter que ir pro plano B
desse card que não teria Justin Gaethje nem Ilia Topuria, mas o plano B seria o Topuria. E dando sequência à nossa teoria da conspiração, o UFC entrou em contato com o Topuria na sexta-feira e falou: irmão, a gente não ia te colocar nesse card não, mas estamos vendo que você vai precisar ser acionado mesmo. Fala aqui por tio Dana, você quer lutar com o Islam Makhachev ou com o Justin Gaethje? E o Topuria falou: quero o Islam Makhachev. Mesmo o cara sendo russo, né? Eles iam fazer a super luta. E aí, meu amigo, não bastasse tudo que eu falei até agora, segundo Ilia Topuria e seu treinador, Islam Makhachev peidou e falou que machucou a patinha, machucou a mão no treino, e por isso não poderia lutar no UFC Casa Branca. Eu acho que devido todo o contexto do que está acontecendo no mundo agora, o Islam sendo russo, com tudo a perder, com a maior promessa dessa nova geração do esporte, com 29 anos de idade invicto, subindo para nocautear ele na categoria dele, eu acho que foi migué, que foi conversinha para boi dormir, que para não ficar feio dele falar assim: ah, não tô afim de pegar essa luta não, valeu, obrigado. Meteu que tava com uma lesãozinha na mão, até apareceu de tala na mão, para não perder credibilidade. Mas assim, nós estamos no comecinho de março, faltam 4 meses. Dito isso, por incrível que pareça, eu acredito que o Islam Makhachev peidou por Ilia Topuria, fugiu. Dana White mentiu sim, dizendo que John Jones nunca, em 1 milhão de anos, foi nem cogitado pro card da Casa Branca, porque o Ilia Topuria era o plano B, sempre foi o plano B do Dana White. Inclusive, o jornalista de maior credibilidade do mundo das lutas, Ariel Helwani, confirmou que o John Jones estava em negociação sim. E o que aconteceu foi que, diferente do ano passado, quando o UFC falou: beleza, filhão, tá aqui os 30 milhões pra você lutar com o Tom Aspinall. Agora, um ano depois, já na era Paramount, o UFC não dependia mais de vender pacote pay-per-view. Então, o John Jones meio que perdeu a alavancagem dele pra negociar. De querer falar assim: ah, vou querer 30 milhões pra lutar e é isso aí. E aparentemente o UFC virou pra ele e ofereceu um número, que inclusive acho que o John Jones tinha que falar que número foi esse para as pessoas acreditarem mais na versão dele. Mas pelo que foi dito, foi um número ridículo para o John Jones. E os caras ficaram até sexta-feira à noite negociando, quando durante o evento do Power Slap, Dana White recebeu a confirmação da notícia que o John Jones não tinha topado a oferta deles, que na versão do John Jones foi desonesta, né, foi canalha. E foi assim, meus amigos, que em 24 horas nós perdemos não uma, mas 2 super lutas, graças a uma competição de tamanho de pau entre John Jones e Dana White, que o Dana White ganhou do John Jones, e um peido histórico do Islam Makhachev pro Ilia Topuria. Foi assim que os bodes expiatórios Justin Gaethje e Ciryl Gane vieram parar nesse card. E o Conor McGregor? Eu ainda acredito que Conor McGregor vai voltar sim pro UFC. Ainda afirmo o que eu falei lá na parte 1 desse vídeo aqui, que eu acredito que ele vai fazer uma única luta e depois vai aposentar definitivamente. E aí, meus amigos, eu acredito que essa luta vai ser contra ninguém mais, ninguém menos do que Charles do Bronx. Porque o Conor não vai voltar para ser evento de card preliminar. Ele muito provavelmente vai voltar para lutar em evento principal. E como ele está completamente parado há 5 anos, não luta desde 2021, vindo de fratura grave na canela, perdendo as 2 últimas lutas por nocaute por Dustin Poirier, ele não tá em condição nenhuma de desafiar nenhum campeão de cinturão nenhum, de peso nenhum. Por isso, o meu palpite é que ele vai lutar com o Charles do Bronx pelo simbólico cinturão BMF. É isso que eu cravo aqui. Se o McGregor voltar, vai ser pelo cinturão BMF. Se eu fosse chutar uma data, eu chutaria a Semana Internacional da Luta. Finalmente, vamos falar agora dos problemas com esse card aqui, de fato, luta por luta, o que tá errado aqui, o que não desceu a goela nesse card da Casa Branca, e de fato, qual foi o grande erro de Dana White. Bom, começando pelo óbvio, a gente já tem aqui Topuria e Justin Gaethje, que não é a luta que ninguém queria ver. Todo mundo já tá dando o Justin Gaethje como serviço dado, porque o Ilia Topuria é 10 anos mais novo que o Gaethje. De repente, se fosse um Gaethje de 10 anos atrás, ofereceria mais perigo pro Topuria. Mas só de assistir a luta mais recente dele, contra o Paddy Pimblett, que foi uma boa luta, ficou evidente que o Gaethje, apesar de ainda ter poder de nocaute nas mãos, ele não tem a velocidade que ele precisa para vencer o Topuria. A super luta que todo mundo queria ver aqui era Topuria e Islam Makhachev. Não tivemos essa luta. Evento co-principal, Alex Pereira e Ciryl Gane. Todo mundo queria Alex Pereira e John Jones. Não tivemos. Inclusive, a primeira grande coisa que tá errada com esse card aqui é que, putz, a categoria peso pesado do UFC hoje em dia tá tão rasa que não tinha ninguém pra peitar o Poatan por esse cinturão interino aqui. Eles simplesmente colocaram o Ciryl Gane pra disputar pela 5ª vez na carreira o cinturão peso pesado, porque só tem ele. Sean O'Malley contra Eman Zahabi. Por que não colocaram o Corey Sandhagen contra o Sean O'Malley, que tá uma posição abaixo dele no ranking? Tipo assim, Zahabi venceu aquela luta completamente roubada contra o José Aldo. Terminou a luta tomando um sufoco do Aldo, canelada na cara.
Eu achei que o Aldo ganhou a luta. Daí na luta mais recente dele, ele acabou de vencer uma vitória com uma decisão dividida mega contestável também. Eu realmente não entendi o critério deles colocar esse cara aqui. Fosse pelo menos, porra, sei lá, um americano mega popular igual o Sean O'Malley, ok. Fosse um ex-campeão, fosse um cara que atrai o público. Ninguém nem sabe quem é esse maluco. Eu assisto o UFC pra caramba e eu coloco esse cara aqui na prateleira dos anônimos, sinceramente. Maurício Ruff e Michael Chandler. Maravilhoso pro Brasil. Ótimo pra Fight Nerds. Coitado do Michael Chandler. Perdeu anos dourados da carreira dele esperando o Conor McGregor voltar. Ficou... Nem sei quanto tempo ele ficou sem lutar esperando o Conor voltar. Conor não voltou. Os caras colocaram ele nesse card da Casa Branca. Obviamente, com uma forma de tipo assim, ô cara, foi mal aí pelo aquele vacilo nosso de deixar você chupando o dedo e nunca lutar contra o Conor. Mas de consolação, pega aqui essa luta contra essa promessa da categoria que vai te vencer por homicídio no primeiro round. Puta. Coitado do Chandler. Mas, tipo assim, ainda entendo essa luta aqui. Tipo, pô, Maurício Ruff, pô, tá hypado, popular. Chandler, né, tipo assim, pô, americano, né, pô, evento USA. Não tô falando assim, nossa, luta da noite, mas luta que eu entendi porque eles colocaram aqui, beleza. Luta, inclusive, que é a única do card inteiro que eu falo assim, não, beleza, fez sentido isso aqui, tudo bem. Bo Nickal e Kyle Daukaus. Que merda é essa? Tipo assim, tinha tanta luta, tinha tanto lutador bom, tinha tanto, assim... Tinha tantas possibilidades. Caso você não saiba, o Bo Nickal é um dos lutadores que tá aqui embaixo da asinha do Dana White, que é um dos queridinhos que o UFC tentou, com todas as forças, hypar aí nesse último ano e meio. Colocaram ele em casamentos de lutas altamente favoráveis pra ele. E assim, ponto de vista comercial, ele é aquele clássico wrestler, fodão de wrestling, estreou no MMA, participou do Dana White Contender Series, chegou no UFC com uma moral absurda, tava lá invicto 7-0. Daí ano passado ele me toma um nocaute pro Reinier the Reader no segundo round e acabou completamente o hype dele. Se recuperou recentemente na luta com o Rodolfo Vieira, venceu por nocaute no terceiro round, mas assim, é muito forçação de barra esse cara nesse card. Tanto o Daukaus quanto o Nickal, os dois são desranqueados. A pequena diferença é que um dos dois é queridinho do Dana White, o Dana White tá fazendo de tudo pra farmar esse, né, futuro contender, igual eles fizeram com o Paddy Pimblett. Mas cara, tipo, eu esperava que o Bo Nickal estivesse no card da Casa Branca, esperava. Imaginava que eles iam fazer isso já ali no card preliminar ali, beleza. Mas cara, esse card já vai ter poucas lutas. Dana White não é besta nem nada, ele esperou até a última semana pra falar que ia ter 6, 7 lutas. E aí assim, fosse um card com 14, 15 lutas e uma delas ser Bo Nickal contra... Tanto faz, beleza, mas porra, 6 lutas e uma delas é Bo Nickal e um outro anônimo, como que os caras me botam no melhor card da história do MMA, 2 desranqueados anônimos, que ninguém se importa com eles. E aí, por último, não menos importante, outra surpresa boa pro Brasil, né, mais um brasileiro aqui, Diego Lopes, que sinceramente, assim, entendo que tem muitos mexicanos nos Estados Unidos, então o México, o mercado mexicano é importante para eles. Apesar de estar vindo de 2 derrotas consecutivas pro Volkanovski, entendi eles botarem o Diego Lopes aqui, né? Ele é um lutador empolgante, entrega lutas empolgantes, beleza. Mas cara, por que eles não colocaram o Diego Lopes contra o Yair Rodrigues, o Pantera, inimigo declarado dele, mexicano? Cara, por quê? Porque alguém me explica, se você que tá assistindo isso aqui agora, me manda aqui nos comentários. Por que não colocaram o Pantera com o Diego Lopes aqui? Tipo assim, o Steve Garcia, mexicano. Beleza, mas ninguém se importa com o Steve Garcia. Tá vindo de fase boa, ninguém se importa. Quem é Steve Garcia na fila do pão? A gente quer treta, a gente quer neguinho tacando o microfone em conferência de imprensa jogando latinha de monstro, a gente quer bagunça. E os caras me metem Steve Garcia aqui contra o Diego Lopes. Não dá. O grande erro do Dana White nessa história toda, que ninguém obrigou ele a fazer, ninguém amarrou ele, botou uma arma na cabeça dele e mandou ele hypar pra cacete esse card. Falar que seria algo sem precedentes. Falar que seria o maior card de lutas da história do universo das lutas pra sempre, da história do universo. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Ninguém obrigou ele a prometer tudo. A gente sabe o que acontece quando você promete tudo. Imagina, você tá lá, conheceu uma pessoa, opa, beleza, tudo bem? Vamos sair no sábado. Ou, sábado, você não tá entendendo, vai ser o melhor date da sua vida, vai ser inesquecível. Você vai, o que acontece se o cara faz isso? É decepção certa. É papo de dar um jab direto cruzado, chute e acabou o sparring já. E aí, cara, porra, o Dana White, cachorro velho, me pega e me hypa esse evento assim, mais que o universo e o céu das estrelas. E aí me vem o Donald Trump, que não participou de forma alguma na execução, na construção do card da Casa Branca. Não teve papel ativo nenhum na construção, na escolha das lutas. Me vem Donald Trump numa conversinha com o Dana White e fala assim, esse UFC
vai ser um UFC incrível e vai ter 6, 7 cinturões em jogo. Irmão, teve 6, 7 lutas. O presidente falou que ia ter 6, 7 cinturões. Quase não tem isso de cinturão no UFC, ele falou que ia ter na Casa Branca. Assim, aí esquece. Talvez você, se você não acompanha todos os UFC, bonitinho, todo mês, você ouviu o Trump, talvez, né, ouviu ele no TikTok, no Reels, no Shorts, você viu essa fala do Trump e pensou, nossa, parece que vai ser bom mesmo esse card. Mas, cara, não tinha como dar certo, não tinha pra onde dar certo essa história. Os caras criaram a maior expectativa de todos os tempos num evento esportivo, não tinha como suprir essa expectativa. Até mesmo do ponto de vista financeiro, só o UFC Casa Branca vai custar 60 milhões pro UFC. Eles vão literalmente tomar prejuízo com o UFC Casa Branca. A outra edição do UFC mais cara até então havia sido o UFC na Esfera em Las Vegas, que foi a disputa de cinturão do Sean O'Malley com o Merab Dvalishvili, onde o Merab virou campeão. Ali eles gastaram 20 milhões, que é inclusive numa média o dobro do que eles gastam num evento normal do UFC em outro lugar do mundo. Então assim, saindo agora do mundo subjetivo da cabeça dos fãs casuais, que queriam ver John Jones contra Poatan, McGregor contra Michael Chandler, Ilia Topuria contra Islam Makhachev, Khamzat Chimaev contra Strickland, queria ver tudo isso no mesmo card, voltando pro mundo indicativo da realidade, a conta não fechava, galera. Só da gente botar Conor McGregor, Michael Chandler, Ilia Topuria, Islam Makhachev, John Jones e Poatan no card, a gente já tá falando de papo de 30, 40, 50 milhões de dólares. Eles teriam que, tipo, dobrar o orçamento que já é o maior da história pra conseguir comportar todos esses nomes no card. E não fazia sentido por o UFC sair distribuindo esse dinheiro assim. Agora, do meu ponto de vista, o problema real aqui não foi o card ser esse. O problema não foi a gente ter Topuria contra Gate, Poatan contra Gane. O problema foi a gestão de expectativas do Dana White com o público dele. Foi aqui que o UFC falhou com todo mundo. Por exemplo, o lance do card ter apenas 6, 7 lutas, eles tinham que ter falado isso há muito tempo. Esse vai ser o primeiro e único UFC da história com 6 lutas no card. Isso aqui nunca aconteceu antes. Provavelmente nunca mais vai acontecer isso aqui. O papinho de que ia ter meia dúzia de cinturões em jogo tinha que ter sido imediatamente desmentido pelo Dana White. Ele não podia deixar esse rumor correr por aí como se fosse nada. E da mesma forma que ele foi sim enfático desde o ano passado em dizer que eles não estavam contando com o John Jones para Casa Branca porque ele não era uma pessoa para se contar com ele, porque ele já deixou o UFC na mão inúmeras vezes. Da mesma forma que ele fez isso, ele tinha que ter sido enfático também com o lance do Topuria voltar ou não na Casa Branca e lutar ou não contra o Islam Makhachev. Ficou feio, pareceu que na sexta-feira eles arrumaram uma desculpa de última hora e botaram o Gate para tampar buraco. O McGregor também. Se ele não ia lutar, eles tinham que ter deixado claro já que o McGregor não ia estar no card. O problema não foi não colocar o McGregor, o problema foi deixar você sonhar até sábado à noite que o McGregor ia estar lá. Você entende a diferença? E daí agora que eu falei que, pô, metade do card não faz sentido, que o Ciryl Gane não faz sentido, que o Ayman Zahabi não faz sentido, que Bonico e Kyle Daukaus não faz sentido, que o Steve Garcia não faz sentido estar aqui. Afinal de contas, quem que devia estar aqui nesse card, que todo mundo achou que ia estar aqui nesse card e não tá aqui? Vê se eu tô ficando doido. Pega esse mesmo card do UFC Casa Branca que você tá vendo aqui na tela agora, mantém Ilia Topuria e Josh Gate, mantém o Alex Pereira e Ciryl Gane, joga fora o Sean O'Malley pra baixo aqui e coloca no lugar o Sean Strickland contra quem eles quiserem, Kamaru Usman, nigeriano naturalizado americano, lenda dos meio médios, finalzinho da carreira, podia botar ele contra Sean Brady, o Leon Edwards. Não é possível que ninguém dessa galera tava disponível. E tipo, eles podiam até oferecer um pagamentozinho mais ou menos pra essa galera aqui pela exposição do UFC Casa Branca e pela honra de estar num evento inédito que nunca mais vai acontecer. Eu não entendo mesmo, assim, de verdade, por que não botaram o Strickland e o Kamaru Usman aqui. Khalil Rountree Jr. Podiam botar ele ou com o Magomed Ankalaev ou com o Jan Blachowicz aqui, qualquer um dos dois, tanto faz. Mas botasse o Rountree aqui ia ser maneiro. Jean Silva. Por que não botaram o Jean Silva? Esse mês vai ter uma disputa do Evloev com o Lerone Murphy, que são dois caras que o vencedor deles provavelmente vai disputar o cinturão. Provavelmente o Jean Silva nem é o próximo da fila. Por que não botaram ele aqui? Podiam colocar inclusive contra o americano Aljamain Sterling, ex-campeão do UFC que tá acima dele no ranking. Por que não fizeram isso? Não faz sentido, cara. Cadê o Colby Covington, que todo mundo achou que ia estar nesse card? Ex-campeão interino, que bateu na trave ele algumas vezes com o Kamaru Usman, Leon Edwards, né? Mas chegou a ser campeão interino contra o Rafael dos Anjos. Cara super polêmico, super trash talker, ia trazer entretenimento. Porra, podiam botar ele contra o Michael Venom Page. Podiam botar ele com tanta gente, não colocaram ele no card. Você tá entendendo? Tinha tanta gente pra botar nesse card, botaram aqui 2 desranqueados. Ah, mas querem acelerar o Bonico, mas botaram ele com outro desranqueado anônimo. Vai acelerar o
quê? Essa vitória vai significar o quê? Daí também tem o Pantera contra o Diego Lopes, que foi uma oportunidade absurda. Não tem como, cara. O Pantera, só faz sentido pra mim o Pantera não tá aqui contra o Diego Lopes e, sei lá, rompeu o ligamento do joelho. Senão não tem sentido o Steve Garcia. E se não bastar pra você, tem mais 3 lutas boas que podiam estar nesse card. O vencedor do cinturão BMF contra o Conor. E daí, tipo assim, mas eles não sabiam ainda quem seria o próximo, né? O vencedor e perdedor. Não tem problema, eles poderiam botar ambos no card. E deixar a coringa ali, né? Tipo assim, vencedor do BMF versus McGregor. Perdedor do cinturão BMF versus Benoit Saint-Denis. Tipo assim, eles podiam casar as duas lutas, botar ali no começo do card principal. Ninguém ia achar ruim. No caso aqui seria, por exemplo, Charles do Bronx versus Conor. Ninguém ia reclamar dessa luta. Max Holloway contra Benoit Saint-Denis. Ninguém ia reclamar dessa luta. Duas lutaças que eles podiam ter casado pra esse card, não casaram. E por último, não menos importante, a gente tem o protegido do John Jones, que eu diria sem sombra de dúvidas que é o lutador mais hypado para estrear no UFC desde Brock Lesnar, que é o Brutamontes peso pesado Gable Stevenson. Se você não tá sabendo dessa história ainda, é basicamente um cara que venceu tudo de wrestling que tem para vencer, que estreou no MMA profissional em setembro de 2025 e apenas em 6 meses ele lutou 3 vezes e venceu as 3 lutas por nocaute, e que se somar o tempo de luta dele nas 3 lutas, malemada a 5 minutos. Papo do cara ser o novo Tom Aspinall, sendo que o Tom Aspinall nem ficou velho ainda. E o que teve de rumor que esse cara ia estrear no UFC Casabranca não foi pouca coisa não. E além disso que eu falei, ele é protegido do John Jones. Jones está pessoalmente treinando e moldando esse cara aqui para ele ser o futuro assassino do peso pesado do MMA. Então foi por isso que esse card do UFC Casabranca sofreu tanto hate, porque eles anunciaram em cima da hora, faltando menos de uma semana, que iam ser só 6 lutas, sendo que todo mundo tá acostumado com um card de 14, 15 lutas. Mas assim, se fossem 6 lutas lendárias, ninguém ia reclamar. Daí as lutas não foram exatamente o que o público esperava. Num geral, não é um card ruim, mas assim, o casamento das lutas não fez muito sentido. Não no sentido de serem lutas ruins, mas no sentido de que havia lutas melhores para serem casadas. E da gente ter uma das 6 lutas do card entre 2 desranqueados que ninguém se importa com eles. E das oportunidades perdidas que a gente teve aqui. E eu não tô nem falando do evento principal e co-principal, das 2 super lutas que a gente perdeu. Eu tô falando do restante do card mesmo. Da gente não ter tido Corey Sanhagen contra Sean O'Malley, o Ruff e o Chandler, beleza, mas da gente não ter tido Diego Lopes e Yair Rodrigues Pantera. Todos esses nomes que eu citei, não dá pro Dana White virar pra gente e falar assim, essa galera toda tava lesionada, ninguém tava disponível. Não tem como, a conta não fecha. Mas daí podem virar e falar assim, mas o cachê dessa galera aí ia ser mais do que o cachê do Bonico e do Kyle Daukaus. Beleza, ia ser mais, mas não ia ser 20 milhões a mais. Essa galera toda que eu citei aqui era papo de ficar ali 2, 3 milhões mais caro o evento. Historicamente, quem tem o cachezão gordo são os campeões só. O pessoal do restante do card tem o cachê mais humilde, mesmo na era Paramount. Mas, para não falar que eu não citei nenhum aspecto positivo dessa história, vamos ver agora o copo meio cheio e entender os pontos positivos desse card que a gente vai ter na Casa Branca. Afinal de contas, eu, John Becker, achei um card ruim? Não. Eu achei que esse foi o melhor e maior card de todos os tempos do UFC? Também não. E eu não preciso nem voltar muito no passado para lembrar rapidamente de um card que foi melhor que esse aqui, que foi, por exemplo, o card do UFC 320 em outubro do ano passado. Alex Poatan contra Magomed Ankalaev 2, Merab Dvalishvili contra Corey Sanhagen e Iri Prohaska contra Khalil Rountree Jr. Então assim, que vai ser o maior card de todos os tempos. Não foi. Não é, para que fique registrado. Agora, o que eu vi de neguinho postando na internet que o card do UFC Casabranca é um lixo, ficou péssimo, ficou horroroso, ninguém vai assistir essa merda. Todo mundo vai assistir essa merda. Eu te garanto que todos os canais de lutas que cagaram nesse card aqui, o dono do canal vai estar lá no dia com a pipoquinha dele e a cervejinha dele. Ponto número 1 a favor desse card aqui, a gente tem 2 das 3 maiores estrelas em atividade do esporte. Faltou só Islam Makhachev pra ficar creme da la creme esse card. Eu tenho certeza que se fosse Topuria contra Makhachev no card principal, nego ia ignorar Bonico e Kyle Daukaus. Tipo assim, beleza, foda-se, a gente quer ver o principal. Outra coisa, sabe quando na história do UFC que ele pegou as 2 maiores estrelas dele, comerciais, e botou no mesmo card as 2 na mesma noite? Nunca. Se você puxar ali a era Anderson Silva, George St. Pierre, John Jones, Demetrius Johnson, essa galera lutava em edições separadas do UFC. Mas Anderson Silva e John Jones lutaram no mesmo card uma vez no UFC 126. Mas o John Jones
Jones nem era campeão ainda. Naquela edição, quando Anderson Silva deu o chute na cara do Belfort, o John Jones estava lutando com o Ryan Bader e não era pelo cinturão ainda. Duas estrelas consolidadas no topo do ranking pound for pound, estrelas globais, que o planeta inteiro sabe quem são. Jamais na história do UFC que dependia da venda de pacote pay-per-view isso tinha acontecido. O modus operandi antes era, tinha um grande campeão defendendo o seu cinturão e a luta com o principal e o resto do card principal podia até ter mais de um cinturão, podia até ter 3 cinturões, mas eles não botavam o figurão número 1 e o figurão número 2 no mesmo card. Então, brother, doa quem doer, Topuria e Poatan no mesmo card é um negócio que nunca mais vai acontecer. Segundo ponto positivo desse card, este evento levará sim o UFC e o MMA a um novo patamar de visibilidade global. MMA que no começo dos anos 2000 era esporte de marginal, que nos anos 10 para os anos 20 caiu na graça do povo, graças a figurões como o Conor McGregor, alcançará o seu ápice histórico de visibilidade e popularidade no dia 14 de junho, no aniversário do Donald Trump. Terceiro ponto positivo desse card, nós não apenas temos 3 brazucas no card, como os 3 serão favoritos para suas respectivas lutas. As chances de Diego Lopes, Maurício Ruff e Alex Poatan nocautearem os 3 adversários são grandes. Então, além de ser uma noite gigante pro MMA, pode ser uma noite grandiosa pro Brasil também. Quarto ponto positivo desses casamentos do UFC Casa Branca são que, vencidas essas 2 batalhas, Poatan vencendo Ciryl Gane, Topuria vencendo Gaethje, a gente vai ter oficialmente começado a corrida para ter o primeiro triplo campeão da história do UFC no segundo semestre desse ano. Porque daqui pro final do ano, ou eles vão destituir Tom Aspinall, ou o Aspinall vai voltar e vai lutar com o Poatan, e o Topuria, por sua vez, vai ter feito o que o chefe pediu, que é defender o cinturão primeiro antes de subir para outra categoria. E aí, cara, se o Islam quiser defender o cinturão não quiser, se ele quiser fugir do Topuria, ele vai ter que aposentar. O único jeito de Ilia Topuria não disputar triplo campeonato esse ano é se o Makhachev botar all-in nesse machucadinho da pata dele e falar que é um machucado muito grave e eu vou conseguir voltar só no ano que vem. Eles criaram um cinturão interino meio médio e aí botar, sei lá, Ilia Topuria contra Ian Gary, por exemplo. Não duvido, inclusive, isso acontecer. Todo mundo gostaria de ver Topuria contra Makhachev? Sim. Mas a vida não é um morango e a gente aprendeu com o Tom Aspinall que as coisas nem sempre vão pelo caminho que a gente acha que elas vão. Mas basicamente é isso. Apesar do futuro incerto desse cinturão interino pros 2 lados, cara, um dos 2 tem que virar triplo campeão. Eu espero que o Poatan se torne triplo campeão, inclusive antes do Topuria. Eu vou torcer muito por isso. O Brasil inteiro vai se unir para torcer para que isso aconteça. Não duvido do Tom Aspinall voltar no segundo semestre, mas também não ficaria surpreso se ele não voltasse, se ele realmente pedisse as contas do UFC, fosse, sei lá, lutar boxe. Afinal de contas, ele assinou com um cara do boxe pra ser empresário dele, né, que é o Ed Hearn. Mas hoje, março de 2026, quando eu tô falando com você agora, meu palpite hoje ainda seria que Tom Aspinall volta sim no segundo semestre, porque as postagens mais recentes no canal do YouTube dele indicam sim uma vontade de voltar de fato e enfrentar quem vencer essa luta de Poatan com Gane. Ele não me pareceu que tá desdenhando do cinturão peso pesado e, sinceramente, nesses últimos conteúdos do Aspinall, eu não senti que ele tá pronto para desistir do MMA. Quinto e último ponto a favor do card da Casa Branca é que poderia ter sido pior. Imagina só esse mesmo evento que você tá vendo aqui na telinha agora, se a gente não tivesse nem Poatan, nem Topuria. Viajando rapidamente na maionese pro mundo subjuntivo, mundo das ideias, situações hipotéticas. Imagina se o evento principal fosse Amanda Nunes e Kayla Harrison, se o pescoço da Kayla Harrison não tivesse machucado, se ela tivesse pronta para voltar. Agora, voltando pro mundo da realidade, olha de novo esse card aqui e fala se a gente não tem sorte. Apesar de todos os problemas desse card aqui, eu gostaria que tivesse um card preliminar com mais umas 5, 6 lutinhas aqui, gostaria. Mas aí a gente tá indo pro mundo da fantasia. No mundo da realidade, tendo Topuria e Poatan no card. Poatan, mesmo que interino, pode ser o primeiro triplo campeão da história. Brasileiros em metade das lutas do card, em posições de favoritismo. Não é o melhor card de todos os tempos, não é tudo aquilo que o Dana White prometeu pra gente, mas é um bom card. E agora sim você está atualizado do que está acontecendo no mundo do MMA e do UFC. Lembrando que excepcionalmente essa edição aqui do UFC, que eles estão chamando de Freedom 250 por causa do aniversário de 250 anos da independência americana, não será no sábado, será num domingo, aniversário de 80 anos do Donald Trump. Então já prepara o seu atestado para segunda-feira, dia 15. E por último, não menos importante, vale lembrar também que lutas caem, imprevistos acontecem,
sim. E no fim das contas, pode ser que uma dessas lutas aqui ainda mude. E eu não ficaria chocado se eles adicionassem mais uma lutinha aqui nesse card, espremessem ali uma 7ª luta. E agora nos resta esperar para que chegue o mês de junho e finalmente a gente conclua aqui essa série de 3 episódios sobre o UFC Casa Branca. E você, qual foi a sua leitura do que eu falei aqui agora? Você, assim como eu, acha que o Dana White mentiu também sobre a luta que caiu? Ou você acha que o John Jones que tá inventando a história? Você acredita que Islam Makhachev peidou pro Ilia Topuria? Ou ele realmente machucou a mão faltando um dia pro anúncio do card? Você acredita que Conor McGregor realmente vai voltar? E se voltar, ele vai lutar na Semana Internacional da Luta em julho? Se ele lutar, quem você acha que vai ser o oponente dele? Você também acha que vai ser Charles Oliveira pelo cinturão BMF? Ou não? Ou vai ser uma outra luta? Solta o verbo aqui nos comentários, semana que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.